Olá, sejam bem-vindos. Vamos fazer um vídeo hoje muito interessante, uma proposta que foi nos traga para explicar um pouco sobre Mpox, a famosa e mais conhecida como Monkeypox antigamente. E eu trouxe 2 alunos aqui também para participar desse podcast, para a gente trazer algumas discussões, pontos de vista diferentes e o principal, embasar vocês, formadores de opinião, e distribuir essas informações de uma forma segura e clara. Sou o Alfredo, sou professor aqui da Faculdade Zarnes e ministro de disciplinas do 6º período, 7º, 8º, até o internato. O intuito aqui é que cada um se apresente agora para falar um pouco da sua trajetória ao longo da faculdade e logo em seguida a gente inicia introduzindo sobre o assunto. Beleza, então, eu me chamo Nelson, primeiro eu queria agradecer o convite, né, do Dr. Alfredo. Sou do 8º período, daqui da Faculdade Zarnes também. Então, assim, de novo, agradecer, né, pelo convite, porque foi muito bom. Foi em cima da hora, mas foi muito bom ali que a gente fez, tá? Acho que vocês podem me conhecer de outro lugar. Eu tenho um projeto com outro amigo meu, o João Amado, o Med Prime, não sei se vocês conhecem, mas, assim, a gente está fazendo um projeto muito legal lá. E é isso. Exato. Então, meu nome é João Vitor. Queria também agradecer ao Dr. Alfredo também pela oportunidade e essa iniciativa. E sou aluno do 8º período e a gente vai estar aí conversando um pouco mais sobre Monkeypox. Exato, meu amigo. Já conheço os dois de nos cruzarmos no corredor algumas vezes, trocarmos ideias, experiências em outros momentos. O João, eu tive a oportunidade de conhecer ele no 4º período, 2 anos atrás, quase. Isso. Quando a gente foi professor dele na matéria de semiologia ainda, lá no ambulatório, atendendo alguns pacientes. E é impressionante quando a gente conversa com os alunos e perceber as evoluções dele ao longo desses semestres aí que a gente vem tendo esse contato. Nossa ideia hoje, gente, é trazer aqui para os nossos alunos e também para quem nos assiste, uma ideia geral do que é o Mpox. E a gente vai começar falando principalmente do que é realmente esse Mpox. É uma coisa nova, que a gente já viu algumas notícias saindo nesse ano aí, falando principalmente após o carnaval, que é uma doença que está se espalhando, que teve 50 casos, 60 casos, e está cada vez mais aumentando, ele chegou até 86 casos. Então, é uma doença realmente nova? O que vocês acham? Interessante, né? O Monkeypox não é novo, já tem muito tempo que isso já vem sendo estudado, né? Sendo discutido. É porque agora, com a questão de mídia também, a gente vê muitas notícias, né, alarmantes que a galera faz, mas não é novo, não tem 1 ano atrás, nem 2 anos, já tem muito tempo. Exatamente. E após a pandemia também aumentou a questão da questão depois da pandemia, devido à grande quantidade de casos que teve, por exemplo, a OMS tende a preocupar mais com casos que estão vindo agora para tentar combater antes que entre numa nova pandemia, em tese. Então, já vem muito tempo. O vírus em si é primo da varíola, né? Que já foi erradicada anos atrás. Inclusive, até um mito, né? Que eles falam que a varíola é a do macaco, e fica aquele negócio que é uma confusão também que fazem, né? Mas assim, a gente pode colocar uma linha do tempo aqui, beleza? O que a gente pode fazer, doutor? O que a gente pode evidenciar? Já é conhecido desde por volta de 1956, 58, ali, mais ou menos nessa época, já se descobriu que existia esse tipo de vírus. Uhum. E foi uma parte que a gente ficou sabendo realmente dele, né? O que se difundiu, principalmente aqui no Brasil, foi a partir de 2022, 2023, que a gente teve esse grande surto. Principalmente que a gente lembra de algumas reportagens, de algumas imagens aí de vários macacos e das pessoas às vezes atacando o macaco e preocupado com o macaco que estava invadindo a cidade, se o macaco ia fugir do zoológico, ia atacar ele. E a gente vai falar aqui que não é nada disso, não é nada disso. E naquela época, sim, em 2023, quando teve assim, o pico, né, da sua transmissibilidade, sim, a gente chegou a ponto de mais de 1.000 casos nesses primeiros semestres. Então, assim, o caso que a gente tem até hoje, de 86 casos, não é um caso que a gente realmente se preocupe e pense, será que 2026 está maior do que antes? Não. Tava pior, né? Agora deu uma estabilizada. Sim, tem muitos casos, né? Porém, não tá igual ao 2023 ali, né? Sim, é importante a gente falar isso também, porque isso até como você falou, a questão dos macacos lá. Sempre quando tem uma doença nova, né, que a gente vê, tem essas notícias, né? E aí o que acontece? Como a sociedade ela não é educada de alguma maneira geral sobre a questão de saúde, então assim, acontece essas confusões, essas coisas que a gente vê na mídia aí. Sempre tem que ter um culpado, né, na história, então... Dessa vez foi o macaco. Dessa vez foi o macaco. E a gente já pode começar a desmistificar isso, né, doutor? Sobre a questão do macaco, né? Claro.
Ele apenas faz ali uma parte do ciclo da transmissão da doença, mas não tem nada a ver que o macaco em si ele serve mais como uma zona de alerta para aqueles locais onde tem aqueles macacos que começam a ter alguns sintomas, ou às vezes de morrer. Aí a gente serve como uma bandeira amarela de se fazer uma investigação, de fazer uma análise epidemiológica daquele local e ver se aquilo realmente está acontecendo, o que está motivando aquele surto ali naquele local. É legal, né? Porque falam que o macaco, na verdade, é o hospedeiro acidental, né? Intermediário. Nem o hospedeiro definitivo, né? Aí por isso que ficou essa confusão e depois colocaram a varíola dos macacos. Né? E trouxe também a questão, alguns artigos trazem, por exemplo, como os roedores também, como causas, uma das causas, Isso, né? eles acreditam, né, que os roedores ali, aqueles esquilos da floresta lá, eles Isso. acreditam que eles são os hospedeiros definitivos. Não sabem o certo, né? Mas acreditam, né? Isso. Embora seja uma doença muito antiga, né, seja um tipo de vírus já existente há muito tempo, há muitos anos, agora que realmente estamos aprofundando e os entendimentos dele. E por que isso está acontecendo? Porque existem as formas graves dessa doença. Nós vamos comentar como vai ser essa evolução. Vamos apresentar algumas imagens aqui. Fiquem ligados aí que vocês vão saber identificar. Inicialmente fica meio confuso, a gente pensa em algumas hipóteses diagnósticas para isso, mas o principal é não deixar ela evoluir, ou casos graves dessa doença, a gente realmente tem que pensar em intervir de uma forma mais agressiva. Mas vamos chegar nesse ponto. E aí, vamos falar agora aqui realmente de como é que essa doença é apresentada, como nós vamos identificar essa doença no nosso paciente. A gente começa principalmente com lesões de vesícula. Olha aí, gente, a importância de sabermos descrever as lesões tegumentares. Aula de semiologia, hein? Não, essa parte dermatológica aí, eu acho que é uma pedra no calçado de todo mundo, todo estudante, assim, até para descrever lesões, assim, é difícil. Imagina agora descrever, ter um diagnóstico diferencial e diagnosticar que é monkeypox, né? Exato. E aí a gente pode falar um pouco das nossas experiências aqui, que no sentido de... É muito difícil a gente ver uma doença inicial e fechar um diagnóstico, né? A gente vê uma lesão e já pensar com o critério daquela lesão fechar um diagnóstico. Isso. Mas a lesão é um dos sinais e sintomas dessa doença. Então a gente nos atenta para perfis de pacientes que chegam no nosso PSF, que chega ali num pronto-socorro, no atendimento de porta aberta, ou às vezes até mesmo de um familiar conhecido nosso. Né? Não sei se quem teve aqui na família, eu já tive caso na família, particularmente eu já tive o sarampo, a famosa catapora, e dão lesões ali um pouco, né, parecidas, dependendo da fase. Não sei se algum de vocês já tiveram contato, ou na família tiveram, já passaram por isso, mas são lesões que são um pouco parecidas, sim. E aí a gente traz isso daí como uma hipótese diagnóstica, né, diferencial inicialmente, mas a gente percebe que essas lesões de pele, elas são mistas, né? Ela vai depender da evolução. Ela começa de um jeito e vai passando. Isso é importante ter, a gente tinha colocado, né? Como elas começam como essas máculas aí, no final vão até virar crustas. Então, assim, vai seguir um padrão. Na verdade, ela segue um padrão. Só que, para você identificar aqui, diagnosticar como hipóx é muito difícil. Geralmente eles falam que, assim, alguns artigos trazem que começa 3 dias após a febre, e aí já vem toda essa sequência dessas quatro... Vou colocar aqui essas 4 lesões, né? Isso. Tem a parte de pródromo, né? Aí depois, como febre, como sinais, né? Assim, inespecíficos, né? E aí depois vão ficando mais específicos, que ainda assim não é tão fácil você diagnosticar, né? Exato. E tem algumas coisas que eu tava dando uma olhada também, e tem uma certa divergência no tempo de incubação também. Que varia geralmente de 3 até 16 dias ou de 5 até 25. Mas tem muita relação, por exemplo, com a alta taxa de variação genética do vírus. Então, é dependente para cada pessoa em si. E isso muda muito. Por exemplo, o Ministério da Saúde traz que é de 3 a 16. E por isso dá para você... puxar um pouco do diagnóstico. Eu acho que, tipo assim, como é uma doença que é estudada, ela não é nova, mas ela está sendo estudada recentemente, a gente não pode bater um martelo, né? Que a gente estava até discutindo antes, né? Sobre isso, de bater um martelo sobre aquilo, sobre isso. Então, assim, a gente tem que esperar estudos, ensaios clínicos randomizados, essas coisas. Isso. E a gente percebe, mais uma vez, que a medicina, né, é uma série de peças de quebra-cabeça que a gente tem que ir juntando ali para a gente chegar no diagnóstico. Exatamente. E vai depender também ali do início dos sintomas e o tempo de evolução e como que esse paciente vai evoluir,
condições de saúde do paciente, comorbidades prévias do paciente. Pode ser um imunossuprimido, né? Exatamente. Um paciente mais jovem, uma criança, um idoso. E nisso aí a gente começa a pensar que tem essa interferência. Uhum. Porque muitas pessoas podem, né, leigos podem chegar e falar, mas é muito, muito tempo. Se eu tiver contato e depois de 3 dias e depois de 20 dias, depois de 16 dias eu tiver sintoma, eu não posso ter pegado uma gripe, posso ter pegado dengue, que a gente está num surto de dengue, posso ter pegado alguma outra doença aí. Pode, né? Então, assim, fica essas margens de flexibilização pra gente saber se é isso mesmo ou não, e a gente tem que investigar se essa pessoa teve ou não contato. Acho que é aquela história, o que é comum é comuníssimo, né? O que é raro é raríssimo. Isso. Então, assim, às vezes você vai pensar em uma coisa, pode ser outra, mas normalmente vai ser algo mais comum. Pode ser um resfriado, se não ser se for herpes, né? Mão, pé, boca em criança, então, como você falou, depende da epidemiologia, depende da população específica, né? E tem que saber esses limites. E também até questão, um exemplo, a gente está vivendo agora, nesse momento, né? Nessa epidemiologia ali de dengue, né? Então, assim, pode confundir algumas coisas. É importante também frisar essas coisas. Sintomas são muito parecidos, né? Com a dengue e outras doenças em si. Aí quando vai chegando no sintoma ali, com as lesões, você vai vendo que é um pouco mais específico para isso, né? É isso aí. Até porque se trata de um vírus. Uhum. E as doenças que são virais, ela se comporta como vírus realmente. Uhum. Então não tem como a gente imaginar que é uma doença causada por um vírus e que ela vai fugir muito daquela fisiopatologia dos tipos de vírus, né? Claro que tem suas exceções, mas aqui a gente vê varicela zoster, que nós temos vacina, nós temos tratamento, temos bem estabelecido a fisiopatologia, a história natural da doença. Uhum. Sífilis também. A gente tem padrões de lesões características, a gente tem a sífilis primária, a secundária já bem documentada. O tipo de herpes simples, olha como parece, tipo de vesículas que rompem e tem uma alta carga viral dentro dessas vesículas. Então a gente pensa por esse lado que identificar as lesões naquela pessoa, naquele paciente ali de suspeita, e às vezes isolar ele e falar, mas é uma doença que dificilmente leva a óbito, a uma comorbidade, uma mortalidade muito alta. Mas e o risco de transmissibilidade? É isso que a gente É muito tem que alto, né? Por isso que a gente viveu na pandemia, né? O Covid. É um exemplo clássico, né? E até como o senhor falou, a questão da sífilis também, que é uma confusão, não é uma confusão, mas eu acho que assim, a questão no diagnóstico, né? Porque a transmissão, além de ser transmissão por parte viral, tem também aquela transmissão de mucosas, né? De lesão com lesão. Então, assim, parece muito com sífilis secundária, né? Às vezes tem esse confundimento na hora de você dar o diagnóstico, né? E às vezes também até alguns mitos, né? Sobre o que a gente estava discutindo sobre homossexuais, né? Isso. Que é uma questão, assim, que alguns artigos trazem essa discussão. Tem outros lugares também, igual outros podcasts também, que trazem essa discussão. Questão do contato pele a pele e da relação homoafetiva, né? Uhum. Que tem, e como essas lesões têm uma grande carga viral, então é muito comum que tenha uma transmissão, pelo fato dessa transmissão ser por um ato sexual, fluidos corporais. Fluidos corporais, e você ter essa troca de fluidos intensifica ainda mais a transmissão. E aí, porque ela não é uma IST, né? Não tem Isso. isso. Não tem como a gente falar que é uma IST, até porque ela não só se transmite por relação sexual, né? A gente pode transmitir a mesma coisa das transmissões ali virais, né? Ali, até por fomites também, né? Quando a gente fala em fomites, seria o quê? Seria roupa, né? Roupa de cama também, a gente coloca ali. Então, Exato. esse contato leva também isso. Entraríamos também nesse meio de transmissibilidade, contato muito próximo, Isso. ambientes fechados, uma proximidade ali que a OMS traz de até 1 metro de distância por gotículas, e se tiver um contato muito prolongado, a gente pode ter essa transmissão. É claro que a gente percebe que esse tipo de transmissão é muito menos eficaz por vírus do que uma transmissão via sexual desprotegida. Sim. Então, por isso que a gente tem que lembrar disso. Uma das principais causas de transmissibilidade é, sim, ali por via sexual. Mas não é uma IST e a gente tem que preocupar com essas outras lesões. Da mesma forma, o contato com algumas dessas lesões que a gente sabe que tem uma alta carga viral ali. Uhum. Então, a questão dos profissionais de saúde, né, que a gente bate mais na tecla, tanto na faculdade como no geral, que é a questão da paramentação, né?
que você vai atender um certo paciente, você tem que estar paramentado. E às vezes, como você pode, é só um resfriado, né? É só uma gripe nesse paciente ali. E aí você não coloca o EPI devidamente, né? Aí depois, imagina, você contrai, né, assim, monkeypox, o mpox, né? Por causa que você não se paramentou, se você não teve aquela biossegurança. É uma ali, coisa né? simples, né? Isso. Coisa que do dia a dia, assim, que às vezes você deixa passar, mas que vai ter uma consequência. Isso. E é muito comum a gente perceber isso no nosso meio, né? Depois que passou a fase da pandemia ali, parece que acabou a transmissibilidade por via de vírus ali, por gotículas. Então, Ninguém usa mais máscara, né? Ninguém usa mais máscara. Até mesmo em ambientes hospitalares, que todo mundo usava os N95, qualquer contato com o paciente tem que colocar o capote. Claro, tem as doenças que são mais transmissíveis, mas hoje em dia a gente, infelizmente, deixou essa cultura que era de biossegurança de lado um pouco. E às vezes, principalmente na caso de transmissão, se a pessoa está com algum desses sintomas e ela está suspeitando ali de uma IVA, está suspeitando ali de algum tipo de vírus que pode ser transmissível, pode sim usar máscara. Ele já está se protegendo, na verdade não está se protegendo, ele está evitando o contato daquelas outras pessoas com aquele tipo de vírus que ela está utilizando, né? Boa. Então a gente tem aqui essa importância e é uma caixinha de surpresa cada paciente quando chega. Por exemplo, aqui no ambulatório a gente tem essa experiência de atender os pacientes de porta aberta e aí o paciente às vezes chega com sintoma com uma tosse, coriza, febre há um dia. E aí a gente tem que fazer aquela boa e velha anamnese que a gente aprende há muito tempo atrás. Isso, você fala que até a questão dos critérios diagnósticos, você tem que fazer toda a anamnese completa do paciente, até porque não é fácil você... Porque o diagnóstico ele é clínico, laboratorial. Mas se você não faz uma clínica ali, então a clínica soberana é uma coisa que prega, e tem que ser pregada também, né? Porque assim, se a gente não faz isso, não faz uma anamnese bem feita no paciente, como é que você vai diagnosticar um negócio? Como é que você vai suspeitar de alguma coisa, né? Até porque você precisa descartar outras coisas, né? Como o diagnóstico diferencial, como a gente bem falou. Isso mesmo. E aí, João, como é que tá sendo essa experiência aí, dessa evolução? Tá atendendo muito paciente? Você acha que... Você se notou, né, já atendeu pacientes assim que você fala, acho que essa patologia é parecida com isso ou não? Já, com certeza. Aí a gente sempre, quando começa a anamnese em si, a gente já liga aquele gatilho na cabeça assim, eu acho que pode ser isso, acho que pode ser aquilo. E ali, quando você vai conduzindo, cada vez mais você vai por um caminho, mas você tem algumas outras coisas assim que você fala, não, eu acho que é isso, não, acho que é aquilo. Mas o exame físico, ele norteia bastante para aquilo que é o diagnóstico em si. Por isso que é bom você fazer um exame físico bem feito, que ele é o caminho. Boa. Exato. E a gente já partindo ali para nossa parte, já comentamos um pouco sobre o que é, desmistificamos algumas coisas, falamos um pouco das lesões características, falamos dos diagnósticos diferenciais que a gente tem sim que pensar que se o paciente chegou com febre, tosse, ou uma febre, uma lesão de pele, existe um leque de opções. E às vezes a gente vai precisar evoluir para um diagnóstico, com um exame complementar, para um diagnóstico realmente mais preciso. E depois desse diagnóstico a gente chega ao tratamento. O que a gente tem de tratamento aí? Cara, é interessante isso, né? Porque quando a gente fala tratamento de mpox, a gente sabe que a mpox é autolimitada, né? Na maioria dos casos ali, beleza. Então, suporte clínico para esse paciente, né? Até porque hoje, né, como é uma doença que ela é recentemente estudada, né, para isso, então a gente vê que o suporte clínico ali é a base do tratamento. Existem algumas outras evidências? Existe. Até também a vacina também, né, João? Isso. Tem a questão da vacina que o Ministério da Saúde trouxe. A questão, porque não é todo mundo que pode vacinar, porque não está liberado para o público no geral, né? Eles estão visando mais imunossuprimidos, né? Mais imunossuprimidos, por exemplo. Pessoas da área da saúde também que têm contato, faz manipulação desse vírus. E em questão o pós-contato com esse vírus, tem também a população de imunossuprimidos, igual o Nelson falou, né? Entra também, por exemplo, a gente pode avaliar questão de gestantes e crianças também, que está na maior parte do risco. Apesar de no Brasil não ter vacina para crianças, e outros países já tem. Isso. Mas no Brasil não. Aquela Gíneas, né? Acho que se fala Gíneas. Essa assim, o nome comercial brasileira, dela, isso.
Então, assim, a gente vê que existem outras medicações. A gente tem um famoso que é o Tecovirimat, né? Não tem disponível no Brasil, né? Que a gente sabe, né? Só que é importante, eu peguei até um artigo uma revisão sistemática, né? The Clinical Features Antiviral Treatment and Patient Outcomes, falando que a gente vê que o Tecovirimat não foi conclusivo, né? Questão de eficácia. Então, foi inconclusivo. Tava todo mundo falando, beleza, então vamos pegar ali 73 artigos ali, vamos estudar, fazer uma systematic review, meta-análise, né? Fazer uma meta-análise dele para ver como é que é, só que foi inconclusivo. No Brasil, a gente não tem, né, o Tecovirimat, né, esse antiviral, então aqui é só suporte clínico, né, doutor? Exatamente. E o que seria esse suporte clínico? É realmente tratar os sintomas daquele paciente. Por ser uma doença viral, pode causar vários sintomas, como uma febre mais prolongada, e a gente tem complicações de uma febre. Pode ter uma crise convulsiva, pode ter uma inapetência por conta daquela febre, pode ter uma prostração. E a gente pode ter paciente que tem uma sensibilidade um pouco maior, às vezes, por se tiver alguma patologia prévia. Por isso, a gente tem que entrar com suporte, evitando quadros de temperatura ali mais elevadas. Por exemplo, também a gente tem que ter esse cuidado de hidratação do paciente. Se o paciente abre quadros de vômitos, abre quadros de diarreia, e a gente não consegue dar esse suporte hídrico inicial para o paciente pode evoluir ali para uma alteração de distúrbio hidroeletrolítico. Então, a doença em si, ela não tem uma alta carga de mortalidade. Se a gente der o suporte inicial para ela, a gente evita muito dos outros quadros. Diferente da o novo surto que teve agora na África, não sei se vocês viram, né? Que é Clado 1, né? É o Clado 1. Fala um pouco pra gente. A OMS declarou, né? Estado de alerta por questões que o Clado 1 ele é mais agressivo que o Clado 2. O índice de mortalidade dele é de 10%. Entendeu? Então, é uma coisa que, tipo, na Europa ali, países próximos, tá tendo uma contaminação maior. Apesar da doença ser muito restrita, por exemplo, a países com mais pobres, né, em si. África do Sul, né? Exatamente. África do Congo, né? Ali, então, teve os primeiros casos ali naquela época, né? É isso mesmo. Exato. Bom. Então, a gente tem essa tendência, por isso que a gente tem que ter sempre esse sinal de alerta, o intuito aqui do podcast de trazer essas informações para vocês. Não é que por ser uma doença que ainda apresenta uma baixa mortalidade, ainda se apresenta de uma forma relativamente controlada, não estamos em surto como em 2022, 2023, para a gente preocupar com essas notícias alarmantes. É uma doença que a gente está cada vez mais descobrindo, né, tratamentos específicos, né, se reafirmando algumas informações e descobrindo outras, mas existem essas mutações, existem essas variabilidades que ainda não chegou aqui no Brasil, esperamos que não cheguem, tomara. que mantemos assim. As piores cepas, né? Era o esperado para pós-carnaval, né? Exato. Todo mundo tava esperando isso aí, que piorasse. Mas... Meio muito parecido com o que aconteceu no Covid, né? Meio que estourou no carnaval, só que virou a pandemia, né? Isso. Mas assim, a gente viu que aumentou os casos pós-carnaval, claro que era o esperado, né? Depois disso que a gente vê tudo mais nossas questões de transmissibilidade, né? Então, assim, doutor, basicamente tem um suporte clínico, né? Então, hidratação, antitérmicos, né? Antieméticos, se precisar, né? Como o senhor falou, e tratar algumas complicações. Exato. Às vezes, por conta dessas lesões, pode abrir quadro de lesões de infecção de pele secundária, essas lesões também. A gente poderia entrar, às vezes, com algum tipo de bactericida, bacteriostático, mas, assim, são situações individuais e limitadas para cada paciente. Não é nada um manual de tratamento para essa doença. E a gente cabe aqui ressaltar, mais uma vez, que não é porque a gente está comentando sobre isso, tá? Tem vacina, então eu vou lá, eu acho que eu me encaixo nesse público. Na verdade, dificilmente você vai se encaixar nesse público. É realmente para perfis de pacientes ou de pessoas que estão muito ali limitadas, inclusive aos pacientes que têm HIV, ele tem que ter uma carga viral ali de CD4, na verdade o CD4 ali mais baixo, ele não tem que ter uma adesão ao tratamento para ele poder ter esse direito de receber a vacina. Isso. Porque é justamente que são um perfil de pessoas que mais podem complicar, que mais podem evoluir para as suas complicações. Então, a ideia do podcast era realmente trazer esses informativos, era trazer esses esclarecimentos e trazer também alunos aqui da faculdade com pleno suporte técnico de discutir, de apresentar temas para vocês, instigar vocês realmente a fazer novas pesquisas, trazer novas ideias, porque esse aqui é um espaço para nós, como professores, e para os alunos utilizarem para informar os pacientes, para informar o público como um acadêmico em geral, quem está chegando aí nos primeiros períodos, quem é do período um pouco mais avançados, e poder socializar ainda mais essa informação.
certo? E fiquem à vontade para conversar, para mandar dúvidas pra gente ou perguntar pra gente, né, aqui no meio dos corredores, ou então às vezes até aqui mesmo embaixo nos comentários, que a gente vai fazer questão de poder responder da melhor forma possível. Se vocês quiserem deixar alguma informação aí, ou alguma mensagem de final aqui pra gente deixar para os nossos ouvintes. Eu concordo totalmente com o doutor, né? Essa questão de, desde o primeiro período, a pessoa tá buscando mais conhecimento, buscando mais saber um pouco mais de algumas coisas, até questão científica também, a gente vê que essa área da científica, eu gosto muito de falar disso, porque a gente vê que ajuda demais, né? A gente tá falando o quê? Tudo baseado em evidência, né? A gente acabou de falar de protocolos, falar de quê? De guidelines. Então, assim, se a gente tem isso em mente, a gente é baseado nisso, e desde o primeiro período a gente vai acompanhando e vai se preparando baseado nisso, né? Tirando nossas dúvidas, com certeza você vai ser um profissional melhor ali por seu paciente, né? Até porque não tem como você diagnosticar uma doença se você não sabe o que é a fisiopatologia, se você não sabe como diagnosticar, como classificar. Então é importante demais. Acho que é essa mensagem que eu queria deixar. E esse conhecimento tá mais fácil, né, de buscar hoje em dia, né? Se você pesquisar, você consegue ali rapidinho, 5 minutinhos, você consegue dar uma lida ali no artigo, ver as informações mais importantes. E importante saber que artigo você lê e qual artigo você... Por isso que é importante você saber sobre embasamento científico, né? Até porque a gente sabe que tem muitas revistas predatórias, né? Que pode mostrar. Então pode pegar, beleza, saiu um novo tratamento para Mpox. Aí vai fazer, então, uma revista predatória. Quando eu falo revista predatória, são revistas ruins ali, com artigos ali baseados em interesses econômicos, né? Ou então aqueles estudos mais baixos ali na nossa pirâmide de hierarquia, né? Com os vieses, né? Exato. Então, assim... Puxando um exemplo, você pega ali para Monkeypox, saiu um novo tratamento para Monkeypox, Mpox, né? E aí você coloca ali o tratamento como o melhor de todos. Beleza, mas você sabe identificar se aquele estudo era para isso mesmo, se era um artigo direcionado mesmo com aquele tratamento certo mesmo para Mpox? Se não, a gente vê que o tratamento ali com 73 estudos viu que era inconclusivo. Então, pegou muitos estudos, mesmo assim, viu que não é. Então é importante saber isso, né? Exatamente. Falando um pouquinho dos trabalhos, de se é replicável, né? Aquela medicação foi boa para quantas pessoas? Para 5? Para 10? Para 10 mil? O importante é a amostra. A amostra do trabalho. E é importante que eu puxou esse assunto sobre eficácia, efetividade e eficiência. Acho que é essa parte, porque a galera não sabe diferenciar isso. Beleza, pode ser muito bom in vitro, né? Ali no laboratório. Mas e aí, para condições ideais, condições reais. Na prática é diferente. E custo-benefício disso, né? Vai ser fácil a distribuição, vai ser fácil a aplicação para todo mundo. A questão financeira envolve muito também. Então, esse é um dos motivos que a gente está ainda, né, nesse gargalo aqui dessa produção, de aplicação das vacinas. Seria ótimo se todo mundo já pudesse fazer essa vacina para a gente deixar de ter essa transmissibilidade, mas a gente ainda tem que deixar esses públicos específicos. Por quê? Porque ainda não está disponível para todo mundo. E a gente tem que focar nas pessoas que são mais suscetíveis às gravidades. Exatamente. Valeu, meu amigo. Show. Muito Esperando obrigado. gravar outros, que esse seja o primeiro de algumas outras séries que estão vindo por aí. Beleza, queria agradecer de novo ao Dr. Alfredo, né, pelo convite. E aí, acompanhe o Dr. Alfredo no Instagram, muito bom. Pessoa muito... Inclusive, tá dando aula pra gente esse semestre, né, no 8º semestre. Então, muito bom as aulas, muito aproveitamento. E é isso. Quem ainda não chegou no 8º, me aguardem lá no 8º, que a gente vai fazer coisas muito interessantes nas emergências clínicas. O bicho vai pegar. Sabe muito, sabe. Um abraço. Até mais. Valeu.